estudo vem um pouco antes, vai falar desde a gestação. Então hoje eu vou falar sobre o nascimento, então escreve aí para mim qual é o tipo de parto de vocês e o que vocês ouvem falar sobre o dia que vocês nasceram, o que a mãe de vocês falava ou fala sobre o parto de vocês. Então esse tema ele está no livro Como o Seu Nascimento Afeta Seus Relacionamentos, da Sondra Ray e o Bob Mundell. E também no manual de profissionais de renascimento, escrito pela Fanny Van Laer e o Leonard Orr, que foi o cara que descobriu, né, o renascimento, mas a técnica que você respira só pelo nariz e o atendimento é individual, a sessão é individual, não é em grupo como outras técnicas de renascimento. Então, o que a Sondra Ray e o Bob Mundell vão falar no livro é que uma pessoa que teve um parto fácil, rápido, normal, agradável, em geral, ela vai ter uma boa personalidade, vai gostar mais das pessoas, vai se sentir equilibrada, vai ter relacionamentos menos dramáticos, vai ser uma pessoa mais calma, com uma proximidade saudável da mãe, vai ficar bem sozinha, tem uma tranquilidade para lidar com relacionamentos íntimos. Então, isso seria o resultado de se ter um parto, vamos dizer assim, que tivesse deixado impressões positivas numa pessoa. Infelizmente, isso não é a maioria dos casos, né? E aí o que eles vão trazer é como o tipo de parto que uma pessoa nasceu pode trazer padrões para a vida dela. Então, a Michelle está falando aqui que foi parto normal e que não ficou com a mãe, ficou 2 minutos só com a mãe. A Pena de Coruja está falando: meu parto foi cesariana, minha mãe ficou muito tempo tentando ter dilatação, quase 12 horas, e aí decidiram pela cesárea. Lumiar, depois de um trabalho de parto demorado, dolorido, minha mãe teve cesariana. Ok, então a primeira coisa que eu vou falar vai ser da cesariana. Mas antes disso, falar um pouco sobre como é essa história das impressões que a gente fica, né? Quem vai falar sobre isso de uma forma que eu acho brilhante é o Thomas Verne, no livro Bebê do Amanhã, que ele fala das memórias implícitas. O que são as memórias implícitas? São as memórias celulares que a gente tem desde o momento em que o óvulo se junta ao espermatozoide e vai começar toda a divisão celular para que a gente se desenvolva e nasça. Nesse momento, o tipo de ambiente que a mãe da gente estava e o que ela estava vivendo, isso já vai deixar impressões em nós. Então, isso é chamado de memória implícita, porque a gente tem uma memória celular que ela acontece antes do cérebro se formar. Então, para quem quiser saber um pouco mais sobre isso, o livro Bebê do Amanhã, eu recomendo, do Thomas Verne, ler um pouco, estudar um pouco sobre o Bruce Lipton, que ele vai falar de uma biologia moderna, que é muito diferente dos conceitos clássicos que a gente tem contato, ou teve contato. Então, é bem importante entender essa história de memória implícita para poder entender por que, dependendo do tipo de parto, isso pode reverberar em padrões na vida da gente, mesmo que a gente não lembre do nosso parto. Mesmo que tenha sido tudo ok, né? Porque, em geral, quando a gente pergunta para a mãe como foi, e eu sei disso porque a maioria das pessoas que eu atendo, aliás, a maioria não, todas as pessoas que eu atendo, elas têm que responder um formulário que é o roteiro de nascimento delas. O que aconteceu 9 meses antes da mãe delas ficarem grávida até os 3 primeiros anos de vida. E quando as pessoas vão perguntar para a mãe ou para o pai como foi a gestação, se foi uma criança desejada, planejada, se queria menino ou menina, em geral os pais vão dizer: eu não lembro, ou foi tudo ótimo. Tem essa variação, ou foi ótimo, ou foi tudo bem, ou eu não lembro de nada. Então, tanto que eu sempre peço para
para as pessoas que eu estou atendendo, que quando for fazer a pergunta para os pais, não dizer que é para alguma terapia. Pergunta assim de uma forma mais casual, tomando um cafezinho, uma curiosidade, sem dizer que é para terapia. Enfim, porque existe muito tabu por trás disso, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas fato é que dependendo de como aconteceu a gestação e como foi o nosso parto, a gente já tem memórias, independente da gente se lembrar disso, tá? E aí tem uma outra coisa que é o reforço da crença. Então, por exemplo, se você ouviu sempre que foi um parto difícil, eu sofri muito para ter você, quando a mãe fala esse tipo de coisa, isso, em geral, reforça a crença na pessoa de que a mãe sofreu para tê-la. E aí, isso reforça uma ideia. Pode ser até que não tenha acontecido algo, porque, na verdade, não importa o que aconteceu, importa o que fica em termos de registro, em termos de memória, e algo que é reforçado pela fala da mãe, do pai, enfim, de quem participou do processo do parto. Então tem isso, tem as memórias implícitas, reforçar a memória, e aí uma coisa bem legal também, eu tô com uma colinha aqui para poder falar das coisas que eu considero importante, é que quando eu falo aqui sobre como o seu nascimento afeta os seus relacionamentos, é pela perspectiva da criança. Então não importa exatamente o que aconteceu, mas o que ficou registrado para você no seu nascimento. Isso é que é importante. E isso é importante porque você, sabendo disso, você tem condições de mudar isso, de fazer uma reprogramação, uma limpeza, levar isso para o ambiente terapêutico. E um livro muito interessante também para ler sobre isso, sobre como é o parto pela perspectiva da criança, é O Nascer Sorrindo. Esse é um livro que ele quebra muitos paradigmas sobre como é o parto e muitos equívocos que acontecem. Então, eu vou falar um pouco sobre a cesariana. As possibilidades de padrões na fase adulta por causa de um parto cesariana são uma grande dificuldade de conclusão de projetos. Tem uma pessoa que brinca assim, que o Brasil hoje é um dos países recordistas em cesarianas, né? E também é um dos países que as pessoas têm muita dificuldade de concluir projetos. São muito boas no planejamento, nas ideias, nas estratégias, são muito criativas, mas na hora de concluir, sentem muita dificuldade ou desistem de concluir o projeto. Então, esse pode ser uma possibilidade por causa do parto cesárea. Por quê? Porque quem sabe a hora de nascer e como nascer é a criança. E aí, imagina como é um parto cesárea no qual o médico corta a barriga da mãe e retira a criança de dentro da barriga da mãe, né? Nosso primeiro projeto de vida é nascer. E quando esse projeto é interrompido ou a gente passa por dor e sofrimento, isso fica registrado no nosso inconsciente e na nossa memória celular também. Então, é possível que pessoas que nasceram através de um parto cesárea tenham muita dificuldade de concluir projetos, porque tem essa memória de que concluir projeto, que foi o seu primeiro projeto nascer, seja doloroso, então melhor nem concluir. Uma outra possibilidade de padrão na fase adulta, por ter nascido através de cesárea, é uma dificuldade com o toque. Ou a pessoa quer muito ser tocada, ou ela rejeita ser tocada. E por que isso pode acontecer? No parto cesárea, algumas mães não chegam nem a ter contração, porque o parto foi induzido ou foi planejado, porque a cesárea ainda tem essas variações, né? De ser induzida, de ser planejada, de ser de emergência.
Quando uma mulher não tem as contrações e já faz o parto cesárea, em geral desenvolve esse padrão de dificuldade com o toque. Por quê? As contrações, elas acontecem para começar a acordar a nossa pele para conseguir sobreviver no meio aéreo, porque a gente está no meio líquido dentro da barriga da nossa mãe e as contrações começam a tocar a nossa pele para as células acordarem e ficarem sensibilizadas para que não haja um choque na hora do nascimento, para que isso seja gradativo. Então a gente começa a entrar em contato com o toque físico no meio aéreo. Se não tem as contrações, é como se as nossas células não aprendessem a sentir, como se as células não acordassem. Então a pessoa pode ter uma dificuldade de toque, de abraçar, de ser abraçada. E às vezes ela pode desenvolver uma necessidade muito grande pelo toque e por sentir, que ela pode se tatuar inteira. Essa talvez seja uma forma também de sentir, é como se fosse sentir na marra. Então eu me tatuo inteira e através do toque da agulha e da dor, eu entro em contato como é ser tocada, como é a minha pele sentir, ter sensibilidade. Uma outra coisa que pode acontecer com pessoas que nascem de cesárea é ter ou aversão ou atração por metais, metais cortantes, né? E isso acontece porque quem nasceu de cesárea, que foi o meu caso, nasce através de instrumentos cirúrgicos, entre eles o bisturi. Então é possível que se desenvolva essa atração ou repulsão pelos metais cortantes. Outra questão da cesárea é a anestesia. Quando uma mulher grávida é anestesiada para o parto, o equivalente é como se multiplicasse. A placenta ela tem o poder de ampliação e de filtro. Então, quando uma mulher grávida usa algum medicamento, ela tem algum medicamento circulando no corpo dela, equivale a, 10 vezes mais para a criança. Então, quando a mulher é anestesiada, a criança recebe anestesia também. E ela pode ficar sonolenta. E na fase adulta, ela tem um padrão de apatia na vida, apresentar sonolência e ter uma relação com a vida que é assim: eu cheguei no mundo através de drogas, através de medicamentos. E isso, a pessoa pode desenvolver um padrão de vício, de achar que só pode se manter viva se for através de drogas, né? E aí que podem ser drogas lícitas ou ilícitas. Pode ser, de repente, uma pessoa que se torna hipocondríaca, né? Viciada em remédios. Pode ser uma pessoa que, de fato, se vicia em drogas ilícitas, porque ela só se sente viva quando ela usa drogas. No nascimento, é muito comum quem nasceu de cesárea sentir muita sonolência e, em alguns casos, é possível a pessoa eliminar, através da respiração, os medicamentos que ela recebeu quando a mãe recebeu a anestesia. Oi, Bia, Juliana, Thalita e Bruna, sejam bem-vindas. E aí, o que acontece? Aí vocês vão dizer, gente, mas como assim? A minha mãe recebeu anestesia quando eu nasci há, 20, 30 anos atrás, e eu, numa sessão de renascimento, vou eliminar, através da respiração, essa droga que eu recebi. Bem, quimicamente, ela pode não estar no seu corpo de forma física, mas ela pode estar enquanto energia, né? E ela fica no seu corpo. Fato é que muitos renascedores, inclusive, não sei se a Bia já teve essa experiência, conta aí pra gente, Bia. Eu vou falar do parto fórceps daqui a pouco. Summer, Rolim, eu vou falar daqui a pouco. Bia, fala pra gente se você já atendeu alguma pessoa no renascimento que teve essa eliminação de medicamento de anestesia de parto.
Eu, por exemplo, já eliminei, acessei através do renascimento quando eu tomei removedor que eu tinha 1 ano de vida. E o gosto do removedor voltou na minha boca e ficou durante 24 horas. Então, sim, isso acontece. A outra possível padrão na fase adulta de quem nasceu de cesárea é se sentir abandonada em momentos críticos da vida. E aí, por que esse padrão? Bem, uma possível explicação é que no momento mais importante da sua vida, que era nascer, houve um interrompimento e você foi abandonado. A gente pode se sentir abandonada pela mãe porque apesar da mãe estar ali no parto, a gente, enquanto bebê, não sabe disso. Uma criança é diferente de um adulto que sabe, a minha mãe está ali a 10 centímetros de mim. Uma criança que até 3 anos de vida, desde a gestação até 3 anos de vida, ela está em conexão com a mãe, em simbiose, qualquer distância e na hora do nascimento não ser o toque da mãe que receba a criança, ela pode sentir um abandono que pode perdurar ao longo da vida inteira se ela não procura algum tipo de terapia para cuidar disso. Então, é possível que uma pessoa que nasceu de cesárea se sinta abandonada em momentos muito críticos da vida. Ou seja, no momento que ela mais precisa de alguém, ela se sente abandonada. Então, essa é uma possibilidade dos padrões de cesariana. Bruna, é possível perceber sim em criança, tá? Inclusive eu já ouvi dizer de crianças que quando assistiram o próprio parto, elas choraram muito, porque diferente dos adultos que acham muito bonito filmar o parto no hospital, a criança tem uma visão diferente. A visão que hoje se tem no mundo de um parto é pela perspectiva do adulto. Por isso que eu recomendo muito o Nascer Sorrindo, que é um livro super pequenininho, mas extremamente profundo, e ele vai mostrar como que o parto, pela perspectiva da criança, quando uma criança nasce num hospital, é muito diferente. Então é possível sim que uma criança já apresente padrões por causa do tipo de parto que ela nasceu. Então, olha, se o padrão é o mesmo para uma cesárea de emergência. Então, o que acontece, né? A cesárea tem, vamos colocar aí 3 tipos básicos, né? A induzida, a planejada e a de emergência. A de emergência, ela pode ter algumas gravidades a mais, padrões a mais, porque é uma interrupção e com muita tensão, né? A mãe pode estar muito tensa, muito apavorada, com muito medo. Ela pode, inclusive, estar inconsciente e a criança ter a sensação de que a mãe está morta, porque a mãe não ouve a voz da mãe, não sente o mesmo batimento cardíaco. Então, numa cesárea de emergência, pode acontecer, além de todos esses padrões, outros mais, muito relacionado ao medo, né, que a mãe sentiu e a tensão e o próprio ambiente tenso, né, dessa correria. Eu já fui técnica em enfermagem e eu já participei de cesáreas de emergência em que a mãe já estava morta. E foi um pânico dentro da sala de cirurgia, porque o tempo era muito curto, enfim. Isso tudo a criança capta, né? A criança é um radar, assim, super, vamos dizer, afinado para receber tudo que acontece no ambiente. Ela não tem a razão para julgar. Então, ela é só emoção. E não é só no sentido de pouco, mas no sentido de total emoção. Então, ela capta mais do que qualquer outra pessoa. Vou falar agora de fórceps, já que tem pessoas aí, aí eu volto depois. Então, o fórceps, o que acontece? Tem alguém aí que não sabe o que é nascer através de fórceps? Me fala se tem alguém que não sabe, por favor.
Bem, como ninguém respondeu, eu vou dizer então o que é, caso alguém não saiba. Nascer através de parto, através de fórceps é um equipamento metálico que era muito usado no passado e que hoje ainda é, mas não tanto quanto antes, que é, a criança não está nascendo, não está saindo, e aí tem um equipamento metálico que retira essa criança à força. Pessoas que nasceram de parto fórceps, quando utilizou o fórceps, a minha conexão com a internet aqui não está muito legal, pode ser por isso que está falhando, tá? E aí eu acabo não podendo usar os dados porque para ficar em modo avião e não receber nenhuma ligação. Mas se você perder muito, Juliana, vai ficar gravado, as próximas 24 horas vai ficar rodando e ainda vai ficar gravado no meu canal no YouTube, tá? Internet é uma coisa complexa, né? Infelizmente. Parto fórceps, possíveis padrões. A pessoa tem enxaqueca ou dores de cabeça ao longo da vida. Entender que a vida, ou sentir ou perceber que a vida é uma dor de cabeça constante. Usar inclusive essa expressão, a vida é uma dor de cabeça. Pode ser uma pessoa que tenha, como se chama seu canal no YouTube? Thaís Tosati, é o meu nome onde eu uso em tudo, na fanpage e aqui no Instagram. São pessoas que podem ser muito desconfiadas, porque no momento em que elas mais precisavam de ajuda, vamos dizer assim, né, ou pelo menos de tranquilidade para concluir o projeto delas, elas sofreram violência, né? O fórceps é muito violento para uma criança. Essa é uma memória que eu acho muito raro alguém que nasceu de fórceps que não vai ter sentido isso como uma violência. Eu acho que é praticamente impossível isso. E são pessoas muito desconfiadas. Por quê? Porque nesse momento mais importante da vida delas, elas foram lesadas. Elas sofreram. Em geral, elas não entregam a cabeça delas para os outros. E elas podem, inclusive, usar essa expressão. Eu não entrego a minha cabeça para ninguém. É um desafio constante que essas pessoas podem apresentar na vida, que é precisar de ajuda, mas rejeitar ajuda quando alguém oferece. Por quê? Porque elas não confiam nas pessoas por causa de, na hora do parto, ter sofrido uma violência tamanha como a utilização do fórceps, tá? Elas podem recriar ao longo da vida situações de muita pressão para serem resgatadas, né? Porque o que acontece para se utilizar o fórceps é que a criança não está saindo, então precisa ser retirada à força. Então ela pode recriar isso na vida, ter uma situação de pressão, de tensão, que elas sentem que não conseguem sair sozinhas e elas precisam ser resgatadas. E elas ficam meio que alimentando esse ciclo de dor. E claro que tudo isso que eu estou dizendo, a Lumiar está falando que durante a cesariana também teve fórceps. Então é possível que você perceba padrões parecidos com o que eu estou falando da cesariana e do fórceps. O que eu falei até agora faz algum sentido para você? Então, o fórceps, uma outra possibilidade de padrão na fase adulta é muito medo de ser manipulado. E é muito interessante porque a palavra manipulado fala de manusear, né? E isso pode ser algo realmente para o toque. A Lumiar está respondendo que sim. Então, as pessoas que nascem de fórceps, em geral, têm muita aversão ao toque. Elas sentem muita dificuldade. E aí, lembrando, gente, tudo isso que eu estou dizendo são questões inconscientes, tá? Não é algo que o racional explica. E por isso que é tão importante saber dessas informações do passado, porque a gente tem repetições de padrão inconsciente, tá?
E aí esse medo de ser manipulado, que algumas pessoas que nascem de fórceps podem apresentar na fase adulta, faz com que elas sejam muito controladoras. Então elas querem ter o controle de tudo para não ser surpreendida de uma forma com sofrimento desagradável. Você acredita que isso pode acontecer com pessoas que sofreram outro tipo de violência na infância? Sim, é possível, Ana. É possível. Depois, se você quiser, me manda um direct. Se você não quiser expor aqui uma questão pessoal ou particular, enfim, me manda um direct. Mas sim, é possível. É possível, sim. E em geral, Ana, o que acontece é que o que aconteceu com a gente no parto são coisas que se repetem de um outro jeito, mas que o que motiva aquilo é a mesma coisa, tá? E aí eu vou falar, por exemplo, de quem nasce com um cordão enrolado, que vai falar também de algo que, né, como é essa história de, eu não aceito ser manipulada, né? E teve a ver com, na hora de nascer, em vez de ter uma mão ali para te receber, tem um objeto metálico que retira a força. Pode ter relação com padrões de morder a boca ou as peles dos dedos. Então, esse padrão, ele pode estar... Esse padrão, Marília, que você está falando, ele pode estar relacionado a uma coisa de automutilação. A automutilação, ela pode ter uma relação que é o seguinte: quando a gente sofre violência no parto, e a maioria das pessoas sofreram e sofrem violência no parto, se vocês lerem Nascer Sorrindo, vocês vão entender melhor do que eu estou falando, elas podem ter uma impressão da vida que viver é algo perigoso, que viver implica em sofrimento, então é melhor não estar vivo. E a automutilação pode ser uma maneira de sentir dor, sabe? Da dor ser algo que é assim que se vive, com dor e com sofrimento. Então isso pode ser uma possibilidade, sim. Sim, Ana, na verdade, quando a gente sofre violência no parto, isso já, a gavetinha do abuso no nosso cérebro é a mesma, tá? Abuso emocional, abuso sexual, abuso de todo tipo. A gaveta é a mesma. Ela pode ter sido aberta no parto e aí ela começa a se repetir. Tem uma profissional que fala assim, que quando a gente sofre um abuso, é como se a gente tivesse uma plaquinha de neon na cabeça escrito abuse-me, e a gente atrai abusadores para a nossa vida. Então, o primeiro abuso pode ser, inclusive, no parto. Não deixa de ser um abuso, uma violência, ok? Então, eu já falei do temor do toque em relação a quem nasceu de parto fórceps. E aí, é uma expressão assim, a dor foi tão grande que não vou senti-la novamente. Então, não permite o toque porque a primeira possibilidade de toque que teria foi no parto. E aí foi tocado através de um metal que machucou, que doeu, que era gelado. E, em geral, as pessoas que nascem de parto fórceps, elas fogem muito de processos terapêuticos, porque o processo terapêutico não deixa de ser uma possibilidade de confiar num profissional para te ajudar num processo de dor, de sofrimento, de coisas que você quer resolver, né? E aí as pessoas podem fugir do processo terapêutico porque não quer sentir dor de novo como sentiu quando nasceu. Agora eu vou falar do parto induzido. O parto induzido é quando a criança, a mãe recebe ocitocina para ter contração ou medicamentos que faça com que tenha dilatação, contração. E os padrões possíveis de quem teve um parto induzido, que pode ser um parto vaginal ou cesariana, é dificuldade de iniciar as coisas, né? Enquanto no parto cesárea
dependendo do parto cesárea, as pessoas vão ter muita dificuldade com conclusão de projeto. No parto induzido, a pessoa pode ter uma dificuldade de iniciar, porque o processo de nascimento não foi iniciada por ela, foi iniciada antes do tempo que deveria ter sido, vamos dizer assim, tá? Pode ser uma pessoa com uma raiva muito grande reprimida, né? Que é uma raiva de, poxa, não respeitaram o meu processo, não respeitaram o meu tempo. É uma vida sempre iniciada por vontade alheia. Então, uma pessoa que passou por parto, nasceu através de parto induzido, ela pode sentir que ao longo da vida, tudo que ela vai fazer, muitas pessoas se metem, principalmente no início de quando a coisa tá para acontecer. E tem essa coisa da vida iniciada por uma vontade alheia. Pode ser uma pessoa que tenha problemas com compromisso e pontualidade, pode ter uma dificuldade para lidar com isso, porque o primeiro compromisso, a primeira forma como ela ia chegar ao mundo foi distorcido por algo externo. E quem nasceu de cesárea sem nem ao menos a mãe ter entrado em trabalho de parto? Então, nesse caso, Marília, é uma cesárea possivelmente planejada, né? Então, na cesárea planejada, a gente fala de parto induzido, né? E aí, essa sensação de dificuldade de iniciar, aí é super confuso, né? Porque a pessoa pode ter dificuldade de iniciar as coisas e de concluir, né? Inclusive, hoje uma pessoa me perguntou sobre procrastinar. Pode ser essa combinação de um parto cesárea planejado, né? E aí o desrespeito pelo tempo da criança é assim, hard, né? Super elevado, porque de repente está atendendo a agenda do médico, do hospital, né? E não da criança, por assim dizer, tá? Bem, pessoas que tiveram o cordão, que chamam de circulares de cordão, né? No pescoço. Elas podem ter padrões em que sente que a vida tem muitos obstáculos, né? Porque foi interrompido a maneira de respirar, né? De viver, né? Quando eu falo de respiração e de vida, eu estou falando disso tudo ao mesmo tempo. Pode apresentar um padrão de autossabotagem muito grande, porque é uma ânsia de morte muito grande, porque foi difícil nascer, né? Foi sufocante nascer. Elas podem se sentir estranguladas em relacionamento. Eu mesmíssima preciso estar muito envolvida no projeto para querer começar e mais ainda para concluir. Então, só de trazer isso para a consciência, Marília, isso já é muito positivo. Porque quando isso acontecer com você em algum projeto, você já sabe, é uma memória celular, então isso requer mais atenção e tem alguns exercícios de reprogramação, existem muitas técnicas terapêuticas que é possível trabalhar isso, tá? Então, é possível que uma pessoa que nasceu com circular de cordão, na fase adulta, tenha uma sensação de que se sente estrangulada nos relacionamentos. Então, se vocês perceberem, o que acontece literalmente num parto, você pode ter a mesma analogia nos padrões na fase adulta. Então, é só ficar atenta a essas analogias que já dá para tirar algumas conclusões. Parto que teria que ser cesariana, pois a criança estava sentada e a bolsa rompeu antes do dia previsto. Então, é bem complicado responder isso, porque o que acontece? Na verdade, essa história de ter que ser cesariana é uma coisa questionável. Mas vamos dizer que sim, tinha que ser cesariana. Pode ser que a criança, na fase adulta, tenha uma sensação de que chegar na vida é difícil, é doloroso. Essa é uma das possibilidades. Ela pode ter sentido sofrimento, tá? E mais ainda, sentido o sofrimento que a mãe estava sofrendo
pela tensão das coisas não terem acontecido como disseram que deveria acontecer. Alguma coisa nesse sentido. Meu filho nasceu de cesariana depois de 20 anos? Como assim depois de 20 anos? Depois de 20 anos que você teve o primeiro filho, depois de 20 anos você fez uma cesariana, é isso? Horas de bolsa rota, dilatação 9 centímetros e ele não desceu. Bem, é que essas questões 20 horas, tá? Depois de 20 horas, ok, tá, foi, você deve ter clicado e a mensagem foi, né? Depois de 20 horas. Ana, é o seguinte, não é um mito essa história de que um parto demorou ou foi curto. Para cada pessoa o parto é de um jeito. E aí a gente sempre tem que dar um passo atrás, que é assim. Criança, parto no passado, antes de 1920, se eu não me engano, era um processo natural, igual menstruar, igual entrar na menopausa, igual ter a primeira menstruação. De repente inventou-se que ficar grávida é risco de morrer. É algo que precisa ir para o hospital. E aí o que uma das consequências disso? Quando uma mulher entra em trabalho de parto e sai de casa, é igual um animal quando está uma fêmea prenha e quando ela vai ter o filhote, o que normalmente faz uma fêmea? Ela vai para um lugar escondidinho, tranquilo, para que nenhum predador chegue perto. A leitura que o nosso corpo faz de quando uma mulher grávida entra em trabalho de parto e sai de casa é que ela está em risco de ser atacada por um predador. A gente se conecta com o nosso instinto animal. Aliás, a gente está conectado o tempo todo, mas existem alguns momentos onde isso é gritante. Em geral, a mulher está com contração, maravilha, dilatação, ela saiu de casa, o trabalho de parto para. Porque o organismo entende que ela está em risco de vida. Porque era para a criança e a mãe ficar em casa, num ambiente que esse é o ambiente dela, e ela nascer. E a criança poder nascer no tempo dela, Esse é um ponto. Existe um outro ponto que é assim, que a gente chama de concepção consciente. Que além de planejar um nascimento, além de desejar que um filho venha, é a gente se preparar para ter um filho. Por quê? Existem 1000 motivos, mas um deles é que quando uma mulher fica grávida, ela revive as dores e os traumas e as memórias da mãe. Um dos motivos de sofrimento durante o parto, de dores, da criança não querer sair, tem a ver com processos internos dessa mulher, que não se preparou para ter um filho. Então ela vai acessar memórias muito parecidas com as da mãe quando esteve grávida dela. E aí, para completar a história, ainda tem você acessando toda uma ancestralidade feminina e as dores de um feminino. A Bia falando, tá vendo? Isso aconteceu com ela. Quando ela chegou no hospital, interrompeu o processo de trabalho de parto. O corpo é muito sábio. Ele entende que isso é um risco, que alguma coisa estranha aconteceu. Imagina, você está em casa, um ambiente familiar. De repente você vai para um lugar frio, com muita luz, com muita gente falando, né? E isso interrompe. Ana, tem muitas variações aí nessa história que você está contando. É muito desafiador para mim tentar te responder na totalidade, assim, não é possível, tá? Até porque a gente vai entrar em outros temas.
mas possivelmente o seu bebê não saiu porque ele entendia que era arriscado ele sair naquele momento, não era seguro. E possivelmente você também estava muito tensa. Essa é uma possibilidade, tá? Uma outra coisa de padrão para pessoas que tiveram a circular de cordão é que elas precisam de muita intensidade, de muito risco, talvez até, sei lá, esportes radicais para se sentirem vivas. Elas têm que estar em constante risco, porque é isso que faz elas se sentirem vivas. Essa é uma possibilidade também de padrão para quem nasceu com circular de cordão. Já falei sobre isso. Um outro parto é o parto prematuro. No parto prematuro, o que pode acontecer em termos de padrão é a pessoa não se sentir pronta, porque não ficou o tempo que deveria ter ficado dentro da barriga para terminar, concluir o processo, né? Não se sente suficientes, ou seja, eu não consigo nem desenvolver a mim mesmo dentro da barriga da minha mãe, precisaram tirar para eu desenvolver, eu fui para uma incubadora, eu usei medicamento para desenvolver meu pulmão, sei lá o que, tive que tomar medicamentos, então eu devo ter algum defeito de fabricação. Então, uma sensação de não se sentir pronto, de não se sentir suficiente. E pode ser uma pessoa que na fase adulta chegue antecipadamente para compromisso, porque nasceu cedo, prematuramente, tá? Uma outra coisa é a incubadora. Quais as possibilidades de padrão na fase adulta de quem ficou em incubadora quando nasceu? Em geral, são pessoas que se sentem muito isoladas, muito solitárias. São pessoas que podem ter muito problema com a temperatura, ter extrema sensibilidade ao frio, extrema sensibilidade ao calor. Pode ter uma forte conexão com máquinas e tecnologia, porque digamos que a primeira mãe dessa criança foi uma máquina. E ela pode se relacionar muito bem com tecnologia em virtude de ter ficado em incubadora quando nasceu. E ela pode passar ao longo da vida por 2 processos de nascimento em tudo que vai fazer. Que é, primeiro, sair do útero e depois nascer de uma incubadora, né? Porque foi assim que ela chegou no mundo. É como se ela tivesse que ter nascido 2 vezes. Uma saindo do útero, uma saindo da incubadora. Então, é possível que uma pessoa dessa passe por projetos em que ela tenha que, sei lá, repetir o ciclo de conclusão. Vamos pensar aí em escola. Precisa refazer uma disciplina, repete. E aí, repete esse padrão de sair do útero, entra de novo numa outra barriga que é a incubadora para sair da incubadora. Parto normal muito demorado, ou seja, a mãe ficou muito tempo em trabalho de parto. Quais os possíveis padrões? Os possíveis padrões é muita tensão da mãe, né? Porque a mãe pode ficar muito tensa, muito cansada, com medo. O que fez esse parto demorar? Todas as emoções que ela sente, ela transfere. Não é que ela transfere, né? A criança sente ao mesmo tempo. Com a diferença que a mãe sabe racionalmente por que ela está passando por aquilo. A criança não, ela só sente. E, em geral, o que ela sente é muita culpa, porque esse lugar onde eu estou, há sofrimento, há dor, há tensão, então a culpa deve ser minha. Porque eu estou para nascer, porque eu vim para esse mundo, eu causo dor, eu causo sofrimento. Então a criança pode ter um padrão de sentir que não é bem-vinda ao mundo, de sentir que tudo é muito difícil, que tudo é muito demorado, é muito tenso. Talvez para concluir
o projeto das coisas na vida dela, ela pode ter a sensação de sempre tudo ser muito demorado e com muito sofrimento. Essa é uma possibilidade, Bruna, tá? Bem, agora vou falar de parto no caso de quando nasce gemelares. Isso somando se os gemelares nasceram de cesárea, tá? Ou se foi parto normal, enfim, tudo que eu falei até agora, né? Porque tem alguns gemelares que nascem de parto vaginal e outros que nascem com parto cesariano. Em geral, gemelares, a pessoa na fase adulta vai ter um padrão de lutar muito por espaço. Ela vai sempre estar com uma sensação de que ela precisa demarcar o espaço dela e colocar limite o tempo todo. Mas, em geral, ela sente muita culpa por lutar por um espaço que lhe é de direito. Oi, Paulo, seja bem-vindo. Porque ela disputou, vamos dizer assim, espaço com o irmão. Então, ela pode ter uma sensação ao longo da vida de se sentir invadida ou de estar invadindo. É um padrão que ele se alterna entre invasor e invadido. Pode ser uma pessoa que na fase adulta se sinta incompleta o tempo todo e para tudo. E por causa disso, busque constantemente parcerias, tanto de parceiros afetivos, quanto de sociedades, ou tudo que vai fazer tem que ter alguém junto para fazer, não consegue fazer as coisas separados. Ah, 2 Paulos aí, seja bem-vindo, Paulo. Uma outra coisa os gemelares podem apresentar muita dependência, né? E aí tá tudo isso vinculado, né? Sentir-se incompleto, buscar parceria para tudo que vai fazer na vida e se sente dependente, assim, acha que não é capaz de fazer sozinho, precisa de alguém para completar e as coisas acontecerem. Em geral, o primeiro filho de gemelares, ele é uma pessoa com uma característica de liderança e de iniciativa maior, costuma ser o bebê maior e ser canhoto. O segundo bebê costuma ter uma característica muito mais de ser, vamos dizer assim, de obedecer do que de ser o líder, ser um bebê menor e ser destro. Então, essas são algumas das possibilidades de gemelares. Então, eu já estou chegando ao fim. Queria saber se vocês têm alguma dúvida sobre o que eu já disse até agora, dos padrões possíveis do tipo de nascimento e os padrões de relacionamento, as possibilidades de padrões na fase adulta por causa do tipo de nascimento. Oi, Matheus, seja bem-vindo. Bem, e por que é importante a gente saber disso tudo, né? E tomar consciência? Porque, como a maioria dos comportamentos que a gente tem na fase adulta tem muita relação com o que a gente viveu no passado, ter a consciência disso nos ajuda a saber que tipo de terapia e o que a gente vai trabalhar, tá? E a notícia boa é que tudo isso pode ser reprogramado, né? Existem vários exercícios que pode reprogramar e a gente se libertar dessas crenças limitantes. Barra de Axis, Renascimento, Theta Healing, como chama, gente? Constelação familiar, enfim. Como as mães podem auxiliar os filhos quando já percebemos padrões em crianças? Então, uma das coisas que dá para fazer em criança, Bruna, é conversar no sono REM. O sono REM é aquele sono que a criança fica com os olhos movimentando de uma forma rápida. Você já observou isso na sua filha? Quando ela está dormindo, ela movimentar os olhos de forma rápida? Esse é o momento em que ela está no sono REM. E aí, claro, isso vai depender do que ela está apresentando e qual é a conexão disso com o tipo de parto, com coisas que aconteceram na infância ou durante a sua gestação. Ótimo. Então, quando você sabe
o que ela está apresentando, é complicado de falar, porque é muito genérico, né? Mas, por exemplo, vamos supor que você sentiu muito medo durante a sua gestação, na hora do parto. É muito comum algumas mulheres sentirem medo de morrer, porque nunca fizeram cirurgia, e aí durante a gravidez tem uma atração por pessoas que falam todas as tragédias possíveis que pode acontecer num parto, né? É incrível como isso acontece. E aí, uma mãe que vai muito tensa para o hospital com medo de morrer na cirurgia, por causa da anestesia, esse medo pode ir para a criança e ela, sei lá, na infância apresentar medo de sair de casa. Vamos supor que seja isso. Se é isso e você já sabe que é isso que está acontecendo, você fala com ela no sono REM como uma adulta. Fala o nome dela, fulana de tal, eu tô com você, você não tá sozinha, eu amo você, você é bem-vinda nesse mundo, eu senti medo durante a gestação, na hora do parto, mas agora você tá segura, você tá viva, eu vou cuidar de você, eu amo você, eu vou estar sempre com você. Então, falar no sono REM é extremamente curativo, tá? Depois eu posso até compartilhar com você o link que ensina a como fazer essa terapia do sono REM. Só que você precisa saber o que está acontecendo de fato com a sua filha ou quem você conhece, que está desencadeando alguns comportamentos nela, tá? Isso é bem importante. Bem, ao longo desses dias eu estou publicando dicas terapêuticas, né? Ontem eu publiquei o Ho Oponopono, que é uma dica terapêutica bem interessante para se trabalhar esses traumas de parto. Dia 5 de junho vai sair a Dieta do Perdão, que é uma dica terapêutica muito interessante para reprogramar os traumas de parto, os traumas de gestação, tá? Vai acompanhando aí as dicas terapêuticas e muitas